Já Tite chegou mudando basicamente tudo no Flamengo. Tinha gente que estava praticamente fora do Fla, que ganhou motivação para continuar sonhando em ficar para a próxima temporada. Para completar, te atualizo sobre o vexame da seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muita coisa legal. Tenho certeza que você vai curtir esse vídeo. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa as notificações, se possível também deixa like. Combinado? Hora de falar sobre o vexame da seleção brasileira. Você lembrou que tinha Brasil e Venezuela na noite dessa quinta-feira? Pois sabe que se você não assistiu o jogo, perdeu pouca coisa. O Brasil conseguiu empatar com a Venezuela 1-1 dentro de casa em Cuiabá. Para completar, o Neymar ainda foi alvo de uma pipoca de um torcedor que estava bravo. O Neymar ficou revoltado, não aceitou tomar uma pipocada. O Diniz também falou sobre o tema. Enfim, um verdadeiro caos. Talvez para desviar o foco desse vexame. Só é importante lembrar que em 19 confrontos de eliminatórias entre Brasil e Venezuela, só em 2 jogos o Brasil não venceu. Isso só havia acontecido uma vez. Essa partida dessa quinta-feira se tornou a segunda em que o Brasil não venceu o pobre time venezuelano. Para completar, o Brasil ainda perdeu a liderança do campeonato, das eliminatórias para a Copa, tinha 6 pontos, 100% de aproveitamento, ao lado da Argentina, levava vantagem nos critérios de desempate. A Argentina venceu o Paraguai por 1-0, o Brasil empatou, então a Argentina tem 9 pontos, o Brasil tem 7 na segunda colocação. Também adoraria ter o Bruno Henrique do Flamengo, mas já sabe que não vai ter capacidade financeira. Hora de falar sobre o rubro-negro Flamengo, e a novidade tem tudo a ver com a chegada de Tite. O Flamengo já havia preparado uma lista grande de dispensas para a próxima temporada, jogadores que não faziam parte dos planos da diretoria. O Fla quer reformular, diminuir custos para poder investir num baita time em 2024. O último ano de Rodolfo Landim, e a ideia é montar uma seleção no Flamengo para que o Fla possa ganhar tudo. Pois bem, a chegada do Tite acabou alterando uma série de coisas. Primeiro, porque deram carta branca para o Tite, ele que vai mandar em tudo. Inclusive, cabe ao Tite dizer se quer ou não um diretor executivo de futebol, só para vocês entenderem se o novo técnico do Flamengo tem moral ou não. Segunda coisa, o processo de reformulação vai passar todo nas mãos do Tite. É ele quem vai definir quem fica e quem sai. E o Tite chegou garantido para todo o elenco que não há nomes definidos para sair. Ele quer observar os caras nessa reta final de temporada para tomar suas decisões. Isso influencia diretamente em 3 casos: Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Rodrigo Caio. O Bruno já tinha a possibilidade de ficar, mas o Flamengo gostaria de ficar com o Bruno Henrique apenas se ele aceitasse um pequeno aumento salarial. O Tite está batalhando nos bastidores para que o Flamengo se aproxime da proposta feita pelo Palmeiras. O Tite entende que o Bruno Henrique vai ser extremamente importante. Sobre Rodrigo Caio, estava completamente fora, nenhuma intenção dele ficar. 800 mil reais por mês, não conseguia jogar com os últimos técnicos. O Tite adora o Rodrigo Caio e quer ver se o Rodrigo tem capacidade física para jogar no Flamengo em 2024. Então, essa reta final de temporada para o Rodrigo vai ser importante. Ele vai precisar mostrar em treinos e eventualmente em jogos que tem condição física depois de uma série de problemas no joelho para defender o Flamengo. Nesse caso, até poderia ter uma prorrogação do contrato, óbvio que em condições diferentes, bem distante desses 800 mil, que faziam referência a uma época em que ele era super importante, chegou a ser capitão, líder, um dos caras com voz mais importante dentro do elenco. Para fechar, Everton Ribeiro, jogador super assediado pelo mercado brasileiro. Cheguei a falar para vocês do São Paulo, do Cruzeiro, do Fluminense, do Grêmio, Corinthians, entre outros. Pois bem, você vai lembrar que o Everton Ribeiro foi à Copa do Mundo do ano passado sob o comando do Tite. Só o Pedro e o Everton Ribeiro foram convocados para a seleção entre os jogadores do Flamengo, certo? O Tite adora o Everton Ribeiro e vai permitir ao Everton mostrar nessa reta final de temporada que a questão física não é um impedimento para ele ficar para o próximo ano. Então o Everton, que tinha conversas com o São Paulo, com o Cruzeiro, com outros clubes, as conversas até mais quentes com o São Paulo, elas deram uma esfriada. O empresário do Everton Ribeiro entrou em contato com os clubes para dizer que o Tite deu um novo alento, deu uma esperança de que possa haver um acordo. Diante disso, o Flamengo e o Everton vão tentar se acertar. Se não houver acordo, aí sim ele volta a se colocar à disposição do mercado. Com informação exclusiva dos bastidores do Flamengo, tá? Eu estou acompanhando, tenho falado com muitas fontes do Flamengo, né, sobre a situação do Tite,
sobre essa situação de renovação de contrato do Bruno Henrique, renovação de contrato do Everton Ribeiro, e falando com uma fonte muito ali ligada à diretoria do Flamengo, muito ligada, inclusive, ao Marcos Braz. O Marcos Braz, ele tem dito a amigos, isso é informação, não é suposição. O Marcos Braz tem dito a amigos dele que vai fazer uma seleção no Flamengo, que vai fazer do Flamengo uma seleção para a temporada que vem. O que isso quer dizer? É lógico que tem a ver com uma brincadeira, né? Que o Tite foi técnico da seleção brasileira no ano passado, nos últimos 7 anos, e ele tem dito para amigos, ele vai treinar uma seleção de novo, porque ele vai ter uma seleção nas suas mãos. Isso eu falei com pessoas que estão bem próximas do Marcos Braz. Ele vem falando isso, claro, muitas vezes em tom de brincadeira, ali com os amigos, em conversa com os amigos, mas ele deixando claro que o Flamengo vai ser também uma seleção para o Tite. E aí, o que isso quer dizer? Que o Flamengo vai trazer grandes nomes para a próxima temporada. Que o Flamengo quer construir um time ainda mais galáctico para a próxima temporada, com jogadores ainda mais famosos, jogadores de nomes e também jovens que estão despontando. Um exemplo disso é o Marcos Leonardo, que o Flamengo tem o desejo. O Flamengo falou no nome do Marcos Leonardo, atacante do Santos, joga muita bola, mas que deve ir para a Europa, porque o Marcos Leonardo ele interessa tanto para o Paris Saint-Germain quanto para o Milan. Então, é uma situação que já mostra o nível de jogador e o valor de jogador que o Flamengo vai procurar para a próxima temporada. Quando o Marcos Braz, conversando na resenha com amigos, ele diz que ele vai fazer uma seleção, é porque ele já tem o aval do Rodolfo Landim. E aí, cai naquela informação que a gente trouxe em primeira mão aqui no canal Pilhado, depois todos os outros sites, todos os outros canais começaram a dar, que o Flamengo prometeu ao Tite que vai abrir o caixa para a próxima temporada. A janela de transferências de janeiro do ano que vem, ela promete muito para o Flamengo. Parece que o Flamengo vai entrar fortíssimo nessa janela de transferências em janeiro do ano que vem. Pode ser que o Flamengo perca o Bruno Henrique? Pode, mas também seria um baita reforço se conseguir manter o Bruno Henrique. Seria um baita investimento também. Agora, quando você vê o homem de confiança do Rodolfo Landim, do presidente do clube, afirmando que vai montar uma seleção, é porque ele já tem o aval do presidente. Eu andei conversando com algumas pessoas ali de dentro do Flamengo, parece que o Flamengo vai disponibilizar para contratações no ano que vem cerca de 400 milhões de reais. Olha o patamar financeiro que o Flamengo chegou. Olha a conta do Flamengo. Olha o quanto esse clube tem dinheiro hoje. Lembrando, tá? Que o faturamento do ano passado foi de 1 bilhão e 500 milhões de reais. O Flamengo faturou no ano passado 1 bilhão e 500 milhões de reais. Claro, esse ano vai faturar menos porque não ganhou nada, né? Não ganhou nada. No ano passado ganhou 2 baita premiações. Ganhou a premiação da Libertadores, que passou de 80 milhões de reais. Ganhou a premiação da Copa do Brasil, que foi quase de 70 milhões de reais. E isso ajuda muito no faturamento de um clube, né? A conquista de títulos. O Flamengo esse ano não conquistou nada. Pode conquistar o brasileiro, o Tite acredita, os jogadores afirmam que acreditam, mas é muito difícil. Se conquistar o brasileiro, já aumenta esse caixa, já aumenta esse orçamento. Agora, você vê um time no Brasil que vai disponibilizar 400 milhões de reais para contratação, é por isso que eu falo que o ano do Flamengo, que essa temporada do Flamengo foi uma vergonha. Essa temporada do Flamengo foi um vexame, porque olha a diferença de patamar financeiro do Flamengo para os seus rivais no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil. O Flamengo hoje tem muito dinheiro. É muito dinheiro. É o clube mais rico do Brasil. É o que tem a folha salarial mais alta do Brasil. E fez esse papelão que fez nessa temporada. Então, esse orçamento é porque o Rodolfo Landim, ele não é bobo, tá? O Rodolfo Landim sabe que esse próximo ano, 2024, é o ano de eleição no Flamengo.
Se o Flamengo fizer outra temporada vexaminosa para o dinheiro que tem, a oposição vai ganhar muita força. E a oposição que agora deve ter o nome do Eduardo Bandeira de Mello, que foi o cara que equilibrou as finanças do Flamengo. O Rodolfo Landim, ele sabe que se ele quiser continuar na situação, se ele quiser que os seus aliados sejam eleitos para a nova diretoria do Flamengo, ele precisa fazer desse Flamengo campeão no ano que vem. Porque se o Flamengo passa vexame, como passou em 2023, a oposição vai ganhar muita força. A oposição passa a ter muito poder e muita justificativa para tirar do comando essa chapa do Rodolfo Landim. Então o Rodolfo Landim, ele vai jogar sujo, ele vai jogar pesado no ano que vem. Ele vai falar, bom, ano de eleição, vamos jogar o dinheiro na mesa, vamos deixar o Tite contratar e vamos trazer reforços de peso para o Flamengo. Então, essa informação que eu tenho, ela bate exatamente com a informação que a gente deu em primeira mão há alguns dias, que o Flamengo vai fazer uma seleção para a próxima temporada. É essa forma que o Marcos Braz está falando para os seus amigos. Sabe aquela resenha? Tem resenha dos amigos. O Marcos Braz já deixou claro. Aguardem, porque a gente vai fazer uma seleção para o ano que vem. Então, o Flamengo, mas vale a pena a gente deixar claro também que o Flamengo já tem uma seleção. Mas não adianta nada ter uma seleção sem vergonha na cara, ter uma seleção sem comando, ter uma seleção sem pulso firme de seus dirigentes, ter uma seleção onde o jogador manda no clube. Não adianta nada o Flamengo entornar o dinheiro para contratar se não parar de mimar jogador, se não parar de deixar jogador mandar dentro do clube. Porque o time que o Flamengo tem hoje é uma seleção, gente, me desculpa. Vamos lá. Rossi, goleiro de seleção argentina. Santos já foi goleiro de seleção brasileira. Varela, goleiro de seleção uruguaia. Fabrício Bruno, nível para a seleção brasileira, segundo o Vampeta. Davi Luiz, já defendeu grandes clubes da Europa e seleção brasileira. Léo Pereira. Felipe Luiz, já defendeu grandes clubes. Ayrton Lucas, lateral de seleção brasileira. Thiago Maia já defendeu a seleção brasileira. Gerson foi recentemente convocado para a seleção brasileira. Gabigol, Pedro, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Tem no banco aí Everton Cebolinha, que foi jogador de seleção brasileira. Tem no banco também aí vários outros. Tem no banco Vitor Hugo, que é uma promessa da base. Gente, o Flamengo assim, é uma potência do futebol brasileiro. E foi o mico que foi nessa temporada. Então é o que eu falo, não adianta também o Flamengo querer contratar vários reforços, querer fazer um timaço para a próxima temporada, se não tiver comando. É por isso que eu digo, mais importante do que qualquer reforço milionário, qualquer reforço de jogador, de nome, o principal nome da próxima temporada pode se chamar Tite. Porque esse cara é o único que pode acabar com a bagunça que virou o Flamengo. É até por isso que eu tenho certeza que o Tite foi contratado por esses caras que foram incompetentes nesse ano. Porque eles querem jogar essa batata para o Tite. Eles querem jogar essa batata quente para o Tite. Ó, você está ganhando aí R$1,5 milhão por mês, a gente te trouxe porque você é um ex-treinador de seleção brasileira, agora saiba lidar com o ego desses caras aí. Fica com essa pemba aí para você, que a gente quer se livrar dela. Foi justamente por isso que eles trouxeram o Tite. Porque eles sabem, diante do que eles viram nesse ano, eles sabem que pode ter um time galáctico, mas se não tiver comando já era. Porque esse grupo do Flamengo virou um grupo mimado, virou um grupo muitas vezes sem vergonha na cara. Tá muito claro para mim que esse grupo do Flamengo não quis jogar nessa temporada. O que a gente viu o Flamengo jogando contra o Corinthians, que jogou bem, mas ali cedeu um empate num pênalti bobo. A vontade contra o Bahia, tudo depois que o Sampaoli saiu, mostra que esses jogadores não quiseram jogar pelo Sampaoli. Os caras não quiseram se esforçar pelo Sampaoli, que se dane. Não gostamos dele, esse cara não merece ser campeão no Flamengo, e isso me irritou. Muita gente que está me encontrando nas ruas hoje em dia, caraca, pilhado, você estava revoltado com o Flamengo nesse ano, é óbvio. Os caras ganham salários milionários, os caras ganham salário em dia, os caras têm sempre o Maracanã lotado pela torcida do Flamengo, os caras representam 45 milhões de torcedores e os caras jogam sem vontade. Os caras são eliminados para o horroroso Olímpia do Paraguai, da forma que foram numa Libertadores. Foi um ano sem vergonha. Então, é o que eu falo. Não adianta nada prometer uma seleção,
Não adianta nada investir 400 milhões de reais em reforços se não tiver pulso firme, se não acabar com a pouca vergonha dos jogadores dentro do Flamengo. E foi por isso, é bem importante deixar claro, que eu venho falando isso todos os dias aqui no canal Piriado, que o principal foco do Tite nesses primeiros dias de trabalho tem sido o psicológico do Flamengo. O principal foco do Tite, ele falou em 2 palavras recentemente com os jogadores. Ele reuniu os jogadores e as principais palavras que ele trouxe foram, ele pediu lealdade, é isso. O Tite fez questão, a primeira palavra que ele pede quando ele pisa no Flamengo, primeiro, né, ele fez aquele trabalho individual e nisso ele ganhou muito respeito. Ele passou a ter uma imagem muito humilde para todos dentro do Flamengo. Ele foi em todos os setores. Ele foi nos porteiros, ele foi nos seguranças, ele foi nos faxineiros, ele foi nos roupeiros, ele foi nos massagistas, ele foi em todo mundo, depois em jogadores, depois diretoria, e ele conversou um por um, e muitas vezes com todos os setores juntos ali. Por quê? Ele quis passar, gente, aqui é de igual para igual, aqui é olho no olho. Ou seja, ele pegou todo mundo do Flamengo que vinha de um ambiente horroroso, onde o Sampaoli não cumprimentava ninguém. O Sampaoli não cumprimentava ninguém. O Sampaoli é aquele tipo de pessoa irritante, que chega nos lugares e não cumprimenta os outros, sabe? Isso me irrita muito. O Tite, ele já quebra aí. Ele já começou quebrando geral. O Flamengo fez contato oficial e busca a contratação dele. O Tite pode ter o primeiro reforço com o craque da seleção brasileira para 2024. O Flamengo promete investir pesado na busca de contratações para a próxima temporada, com muito dinheiro ficando disponível. O Flamengo busca o Guilherme Arana para substituir Felipe Luiz, lateral esquerdo, em 2024. Com o contrato de Felipe Luiz encerrando em dezembro, a informação foi do paparazzo rubro-negro, que já repercutiu nas redes sociais. Tite treinou o jogador na seleção brasileira.